E eu já estou aqui ao lado dele, Gustavo Almeida, Guga Almeida, que está aqui com a gente todas as quintas-feiras. Guga, bom dia. Hoje presencialmente, na quinta passada você estava lá, né? A gente falou de almoçar e hoje eu estou de regime, hein, Guga? Você falou daquele bife lá cebolado, hein? E aí, hein? Será que eu vou quebrar essa dieta? Com certeza, né? Hoje é o dia, é o dia de comemorar, nosso primeiro dia de encontro presencial aqui em 2021. É verdade. Eu estava sempre remotamente, então vamos aproveitar hoje. Vamos ver se eu quebro esse regime. Guga, pra gente começar, é claro que a gente tem lá os papéis. Gente, eu vou encerrar em 2 minutinhos. Quem ainda não votou, por favor, corre lá no nosso Telegram, faz ali a votação desses papéis que o Guga vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu tenho aqui 2 perguntinhas antes para ele, é o tempo de vocês votarem, tá? Guga, depois que a gente chegou lá nos 125 mil pontos no dia 8 de janeiro, né, a Bolsa só vem seguindo o movimento de baixa. A gente falou um pouquinho sobre isso, até o Marco falou um pouquinho no começo dessa edição, o tanto que a gente está meio que descolado das bolsas lá fora, mas eu queria que você falasse pra gente como que você vê esse movimento. Você está achando que é uma tendência? A gente deve continuar nessa queda aí? Como que é a tua avaliação em relação à Bolsa aí nos próximos dias? Vamos lá, né? Primeiro, a gente teve um movimento direcional muito forte, que foi dos 93 mil pontos. A gente estava até ao vivo naquele dia do lockdown, lá que começou o lockdown lá na Europa. E ali tu tinha um ambiente muito propício de assimetria, né? A relação entre risco e retorno era muito favorável. E acaba que o mercado não consegue falar muito bem, né? No momento de tomar risco, o mercado não consegue falar muito bem, não consegue entender muito bem o que está acontecendo, né? Acaba que tivemos todo esse movimento de alta muito estimulado pelo setor de commodity, bancos, né, e tudo mais. E esse movimento foi muito forte até o início de janeiro. Só quando a gente para pensar em início de janeiro, é engraçado o movimento que se tem, né? Todo mundo, parece que dia 31, parece que tu não tem tempo para nada, né? Acabou tudo e tu tem que bater as tuas metas do ano, né? Tem ainda a última semana do ano para bater as metas do ano. E aí parece que a primeira semana de janeiro, a segunda semana de janeiro, parece que você tem muito tempo para poder pensar e refletir, porque parece que tu está no início de algo novo. Né? Só que o mercado não para. E acaba que essa ansiedade por parte dos participantes, essa necessidade de entregar, e o mercado entregou, para mim, ano de 2020, apesar de que quando a gente olha no relativo, né, início do ano, final do ano, parece que a Bolsa não cresceu tanto. Mas quando a gente olha em questão de tempo, nós tivemos, na verdade, 15 a 20 dias de verdade de tendência de baixa em 2020. O resto tudo foi tendência de alta. Então a Bolsa foi um mar de oportunidade em 2020. Foi um grande ano, na minha ótica, né? No meu jeito de olhar, no meu jeito de analisar. E acaba que quando a gente chegou em 125 mil pontos, o mercado ele já estava muito precificado no início de algo novo. Então, os investidores, né, os grandes investidores, eles têm muito tempo para poder pensar e se posicionar. E tu tem eventos novos acontecendo. Qual é o evento novo que nós temos? Né? Nós temos aí a troca do presidente dos Estados Unidos. Então, poxa, o que vai acontecer agora? Né? Primeiro dia de Biden como presidente dos Estados Unidos. Como é que vão ser os novos acordos? Como vão ficar as novas relações? Como isso vai impactar Brasil? Como isso vai impactar Europa? Como isso vai impactar a relação Estados Unidos e China? Então, tem muita coisa nova para derivar dessa mudança. Além disso, é claro, né, a questão da vacinação, a velocidade que vai se ter vacinação, se vai ter insumos suficiente, né, e na velocidade que daqui a pouco o mercado esperava. Então, como tu tem um ambiente de incerteza, né, e tu tem um mercado precificado, tu tem uma janela muito oportuna para se ter ajustes, correções. E é isso que nós estamos tendo. Tanto que a gente não tem assim, um motivo claro, né, para a queda. Toda vez que a gente vê queda, as manchetes são Covid, né? Medo do Covid, medo do Covid. Por quê? Porque não tem um outro vilão, vamos assim dizer, no mercado de curto prazo. Obviamente que a gente tem todas essas questões fiscais, obviamente que a gente tem todas essas questões, né, Estados Unidos e China, como vai ficar, tem questão de crescimento, né, como um todo, mas nós também temos que lembrar que nós temos muita liquidez no mercado. Então, conforme a Bolsa for caindo e vindo para um patamar mais abaixo, não vindo um vilão novo para o mercado, né, vão se abrir, obviamente, janelas de oportunidade. Só que não é um momento lá nos 125 mil pontos, não é um momento gostoso de se comprar, ainda mais nessa época do ano. Mas, no decorrer desse primeiro trimestre, a gente vai ter, sim, boas janelas de oportunidade. Então, acho que a gente está fazendo um ajuste, né, Bolsa pode, nesse ajuste, vir até um pouquinho mais, chegar, quem sabe, ali na região de 115, 112 mil pontos, mas vai se abrir oportunidade para se tomar posição
novamente, né? Principalmente aquelas pessoas que estão chegando agora na bolsa. Ô Guga, a gente sabe também que algumas notícias, é isso que você falou da questão do corona, a gente sabe o tanto que isso impacta no dia a dia. Também as notícias impactam muito na questão das empresas, consequentemente também no preço das ações, né? Seja para valorizar ou realmente mesmo para desvalorizar. Você acha que é possível, de certa forma, que para o investidor ganhar dinheiro acompanhando as notícias que saem sobre determinadas empresas? Tipo, ele não se antecipar, mas de repente, assim, ele já está ali vendo determinada notícia. Pô, será que isso vai impactar? Tá na hora de eu entrar? Tá na hora de eu sair? De certa forma, isso pode ser talvez um termômetro para ajudá-lo a entender um pouquinho mais esse momento de entrada e saída de um papel? Sim, né? Só que a gente também tem que entender que toda notícia ela vem com um certo viés, né? E tem como tu interpretar das duas maneiras. Por exemplo, o mercado que consegue precificar um crescimento de uma determinada companhia, quando sair a notícia, por exemplo, imagina com um balanço, né, um resultado da companhia, o mercado já vai ter tido essa precificação. Então, o preço vai ter avançado. Então, tu consegue ter uma notícia de que aquele ativo é de qualidade, né, faz sentido tu seguir aquele ativo, mas tu tem que ver se naquele momento compensa, né, tu trocar o teu dinheiro, a tua liquidez, pelo ativo, naquele momento, entendeu? Porque daqui a pouco as janelas de oportunidades, né, não acontecem a qualquer preço. Tá? Apesar de quando a gente olha para trás, a gente consegue enxergar alguns ativos que se desenvolveram muito bem ao longo dos anos, né? Isso não é a regra geral. Tanto que se perguntar para qualquer analista qual vai ser o grande ativo dos próximos 10 anos, dificilmente alguém vai conseguir responder com firmeza, né? E aí vai tentar corrigir essa falta de certeza com a diversificação. Né? Então, assim, obviamente que as notícias são essenciais para que a gente possa interpretar, né? E se a gente não tiver essa interpretação, é muito difícil da gente manter uma posição, é muito difícil a gente tomar risco de fato. Né? Então, as notícias são essenciais para que a gente possa interpretar e interagir com o mercado. Temos só que tomar cuidado com os vieses, com os tons, né? Para não ficar nem só com uma cabeça pessimista, nem só com uma cabeça otimista. Eu falo isso exatamente por conta da Vale, um exemplo, tá? Que caiu depois da notícia sobre a demanda do minério de ferro. Então, assim, diante disso, né? E hoje foi uma pergunta aqui, muita gente perguntando ainda em relação à Vale, se ainda valia realmente a pena em manter o papel. Então, diante da notícia, a gente viu que o papel realmente oscilou. Então, assim, a minha pergunta era basicamente em relação a isso. Como que o investidor pode reagir diante desses fatos? Quando ele realmente vê uma notícia, pode ser que realmente isso que você falou já está precificado, mas se o papel ainda não precificou e ele tem aquela notícia, talvez isso seja uma forma dele pensar como reagir diante desses fatos, né? Era mais ou menos essa a minha dúvida, né? Pô, se tu tem uma notícia boa e tu está enxergando o mercado, né, logo depois da notícia boa, o mercado corrigindo, tu não tem que questionar a notícia, porque a notícia é um fato. É um fato, exato, certo? Mas tu tem que colocar assim no teu post-it, vamos assim dizer, nas tuas observações, olha, Vale é uma boa oportunidade. Então, havendo um estresse no mercado, né? E o papel corrigindo e caindo, você tem uma oportunidade de fato, porque você tem uma empresa, né, que está num momento bom, com notícias boas, com eventos bons, e aí tu consegue, né, achar uma boa janela de oportunidade. E aí é só acompanhar o programa Geometria, que eu vou semanalmente sempre fazendo esses tipos de análise, né? E um dos papéis que o pessoal mais pede é Vale. Né? Mas você não vai dar um spoiler? Porque eu ia te pedir agora, hein? Ele vai deixar só para Geometria, já tô vendo. Como muita gente estava falando de Vale aqui hoje, eu já ia perguntar se você não podia fazer uma análise de Vale agora. Faço sim, faço então sim. Tá bom. Então vamos lá. Então vamos de Vale. Agora vai. Então? Vamos agora então, porque aí depois a gente entra no chat. Eu vou pedir para o pessoal, deixa eu ver se o pessoal já consegue me ajudar aqui. Já temos aqui depois fechado nossa enquete. Vamos de Vale e depois a gente faz os próximos. Olha só que interessante, né? A Vale estava numa tendência de alta, né? Acho que todo mundo percebeu, todo mundo sentiu que Vale estava no movimento positivo. Desde o meu último gatilho, até nas nossas gravações na playlist da BMC News, se o pessoal assistiu o primeiro e o segundo programa da Geometria, eu explico como é que eu tomo essas decisões e como é que eu utilizo esse indicador para poder acompanhar o mercado em tendência. Então, Vale entrou em tendência ali no dia, né, minha última entrada de tendência em Vale foi no dia 13 de novembro, tá, de 2020, e o papel, desde então, ele chegou a ter uma valorização de 61,8% nesse período. Tá? Eu utilizo essa ferramenta, né, que é para medir a amplitude do preço no tempo. Né? Então,
dependendo da intensidade dos participantes do mercado, durante o processo de alta e o processo de baixa, eu consigo desenvolver uma projeção. E Vale, para mim, né, na região já dos R$ 84,00, e R$ 84,70, R$ 85,00, ela já estava muito bem precificada para o curto prazo. Tá? E o movimento maior, o máximo que eu enxergava que ela poderia chegar, era R$ 102,30, mais ou menos. Tanto que a gente consegue notar aqui, está aqui nessa linha, né, a minha projeção. Ó, vou puxar para baixo, que é o meu próximo rally de Vale, eu imagino que possa ir a R$ 115,00. Tá? Mas eu tinha esse término do movimento aqui em 102,35. Então a minha janela de correção para Vale, tá? Eu acho que assim, o pior cenário para o preço da Vale agora no curto prazo seria retornar para a região de R$ 84, R$ 85,00. Isso acontecendo é uma janela de oportunidade maravilhosa. A gente deve pensar assim, poxa, mas voltar tanto assim, Guga, não é muito. Quando a gente olha para o preço no início de 2020, né, a gente estava com Vale, a gente está, né, mesmo que ela caia para esse patamar, ainda é 54% acima do preço ali pré esse movimento do Covid Crash, vamos assim dizer, né, da queda das bolsas ali no início do ano de 2020. Então, mesmo assim estaria 54% acima desse preço. Então, o que a gente percebe, né, o que a gente consegue tirar dessa interpretação do comportamento do preço no tempo? É que o fato de ter poucas mineradoras na qualidade da Vale, né, e muitos participantes entendendo muito bem o que a Vale está entregando e pode entregar, tu tem uma euforia no preço no curto prazo, né? Tu tem um excesso de expectativas positivas. E isso faz com que o preço, né, quando tu aumenta a demanda e com uma oferta reduzida, porque a oferta diminui no momento que as pessoas também, poxa, se tu tem algo de qualidade, tu começa a dizer, olha, está subindo, por que eu vou voltar a vender, né? Então diminui o processo de venda. Então a gente foi até o nível de R$ 102,00. Acredito que voltando para R$ 84, R$ 85,00, ali a gente tem uma janela muito legal, muito gostosa, né, para comprar Vale novamente. Tá? Então a gente vai acompanhando. O Guga, estou olhando aqui no nosso chat aqui, o que ganhou em primeiro lugar. Olha só, a gente tem aqui Banco do Brasil, depois Marfrig e depois Bradesco. São essas três análises. Na ordem, primeiro foi o Banco do Brasil a mais votada, com 16% dos votos. Legal. Banco do Brasil, tá, ela chegou na região que eu chamo de... A minha região, assim, meu pior cenário que eu tinha de curto prazo. Tá, que era esse nível de preço de R$ 34,00. Tá? Então o Banco do Brasil chegou. Nós tivemos aí uma desvalorização nesses últimos pregões, tá, de 15,5%. Tá? Então chegou num nível interessante. Então o que eu estou esperando? Eu quero ver se nesse patamar de preço o Banco do Brasil começa a reagir. Tá? Começa a reagir. Minha projeção, se o cenário ficar mais claro, né, em relação ao Banco do Brasil, é que possa ir trabalhar num próximo rally na região de R$ 42,00. Só que eu não tenho nenhum sinal de voltar a ter alta por enquanto. Tá? Está corrigindo, está caindo. Chegou num objetivo que eu tinha, assim como eu olho para a Vale, né, e traço ali um objetivo em R$ 85,00, Banco do Brasil, meu objetivo era essa região de R$ 34,00. Tá? Gostaria que parasse por aí, que a gente começasse a ver o mercado reagir nesse nível de preço. Caso contrário, nós vamos ver o Banco do Brasil ainda acelerar o processo de queda. Por quê? Porque a gente tem aí o news flow, né? A gente tem aí o news flow, que é o fluxo em função da notícia, e aí Banco do Brasil pode voltar a R$ 30,00. Bom, quando é que eu tomo posição? Tá vendo essa linha aqui? E aí o convite é para que possa acompanhar, né, o primeiro programa da geometria, ou o segundo programa da geometria, onde eu explico esse indicador. Ele é utilizado para que eu possa tomar decisões de forma mais racional. A análise, querendo ou não, ela tem uma subjetividade. Qualquer análise tem subjetividade, tem pontos de subjetividade, que é a opinião do analista. Né? Porém, a execução, tomada de decisão, tomada de risco, ela tem que ser muito objetiva, porque é a única coisa que nós temos de fato controle, né? O tamanho da nossa exposição que a gente tem que tomar no momento que o mercado está te apresentando uma determinada cotação dentro de um determinado contexto. Então, esperar com que se possa ter uma mudança, né, da cotação em relação a esse indicador, que é a média aqui no caso das máximas dos últimos 8 pregões, tá, dos últimos 8 dias de negociação na Bolsa, e quando isso inverter, nós podemos dizer que, olha, quem sabe podemos novamente entrar numa tendência positiva, né, numa tendência de alta de Banco do Brasil e mirar na região de R$ 42,00. Vamos de Marfrig agora?
Marfrig. Ó, Marfrig está corrigindo, está vindo para o meu nível do pior cenário, estou esperando que ela chegue a R$13, né? Falta pouco para chegar em R$13. E mesma coisa como o Banco do Brasil, vou esperar com que o preço, né, ele comece a entrar novamente em tendência de alta, ou seja, que o mercado comece a mudar esse comportamento, esse sentimento de correção. Marfrig já vem acumulando uma queda, se nós olharmos, né, nos últimos 100 pregões de 28%. Então, assim que inverter também, nós podemos voltar a olhar cenários positivos e aí imaginar que Marfrig possa, né, voltar ali na região de R$15,70 até R$17,40. Legal, e o último então nosso é Bradesco. Bradesco, acelerando o processo de ajuste, né, o processo de correção dela. O que eu acredito, né, o que eu acompanho aqui, o que eu estou olhando para Bradesco é que volte para o nível de preço de R$24. Tá? E aí a partir de R$24 eu retorno a olhar com um certo otimismo para as compras em Bradesco, né? Mas por enquanto estou vendo que a tendência é da cotação do ativo ir buscar sim a região de R$24.